Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom. Hoje é segunda-feira, graças a Deus, 8 de março de 2021, Manaus, Brasil. E quero voltar ao texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que eu estou trabalhando nessas reflexões. E hoje eu vou falar especificamente do versículo 6 do livro de Lucas. De repente você já tem muito tempo que não pega a Bíblia para ler, para estudá-lo. É bom pegar. Bata a poeira aí, pega a sua Bíblia, seja ela evangélica, seja ela católica, né? Seja ela da nova tradução, nova tradução voltada à questão das testemunhas de Jeová, porque muitos, de repente, quer ter sempre um pretexto de não pegar a Bíblia. Mesmo em algumas versões, ela está um pouco distorcida. Você vê que a Bíblia, a nova tradução do Novo Mundo, que é das TJ, ela é uma Bíblia que está distorcida. Você pega a Bíblia Católica também, ela é um pouco distorcida, mas ela é mais próxima da verdade, no sentido de tradução, do que a das TJ. E aí vemos a versão paulina, né? A versão Ave Maria, a versão Nova Jerusalém, isso tudo dentro do catolicismo. Então a versão melhor da Bíblia dentro do catolicismo é a Nova Jerusalém, é a melhor que tem, que é a mais verídica. E aí nós temos a Bíblia João Ferreira de Almeida, temos a Bíblia Internacional, então tem várias versões. Então alguns classificam, é a Bíblia dos crentes, a Bíblia católica, a Bíblia dos testemunhos de Jeová. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é única. Não existe várias Bíblias, é só única. A única diferença é porque o homem distorceu algumas versões, trouxe uma interpretação além daquilo que não existe dentro do cânon sagrado. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, se você de repente é testemunho de Jeová e deparou com essa reflexão, pega aí no livro de Lucas capítulo 5 do versículo 1 ao 7. Você que é católico, de repente você parou com essa reflexão, pega a sua Bíblia aí, seja a versão paulina, seja a versão Ave Maria, seja a versão Nova Jerusalém, abra no livro de Lucas capítulo 5 do 1 ao 7. Você que é evangélico, né, em Jesus Cristo, que deparou com essa reflexão, abra sua Bíblia aí, seja ela João Ferreira de Almeida, seja ela internacional, seja ela de estudo ou não de estudo, e abra no livro de Lucas capítulo 5 do 1 ao 7, e vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é através dela que vai trazer conforto às nossas almas. É através da palavra de Deus que vai trazer refrigério na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, num momento tão difícil que nós estamos passando debaixo desse planeta Terra. Porque hoje eu amanheci com uma palavra no meu coração, mas tudo é nesse texto, que é Lucas capítulo 5, eu vou tratar do versículo 6. Vamos logo ler, para não poder narrar o que eu estou pensando aqui. O versículo 6 fala assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Observe o texto. Quando eles fizeram a ação que Deus ordenou ou lançou a palavra sobre Simão para eles fazer, o que aconteceu? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, hoje eu amanheci com um pensamento
e esses pensamentos saltando nos meus lábios, e que os pensamentos que vêm à nossa mente, ela vem de Cristo, ela vem do Senhor, porque a Bíblia fala que os filhos de Deus têm a mente de Cristo, é o que a Bíblia nos ensina, nós temos a mente de Cristo. Então, hoje eu amanheci pensando relacionado à questão dessa crise que está mundialmente. Em alguns locais ela está mais intensa, em alguns outros locais ela está mais equilibrada, em alguns outros locais ela já está passando do limite. Isso dependendo dos governos de cada localidade. É quem está medindo as consequências daquele local. Tem lugar que o governo é mais radical, que sai fechando tudo sem nenhum pudor, em outros lugares que já é mais flexível e o povo não consegue respirar um pouco, e tem lugar que já está quase 100% fechado. Então a situação do ser humano debaixo desse planeta Terra, principalmente aqui no nosso Brasil, a situação é muito complicada, mas nós que somos crentes em Jesus Cristo temos que suportar toda essa situação que está passando. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, certa vez ele falou que no mundo nós vamos ter aflições, mas dentro dessas aflições nós temos que ter bom ânimo. Ele não falou que nós temos que ter mau ânimo, ele não falou que nós temos que ter médio ânimo, não, ele falou que nós devemos ter bom ânimo para poder vencer as aflições. Por quê? Porque se você tiver só ânimo, muitas vezes não vai resolver. Tem muitas pessoas animadas, mas elas não têm um bom ânimo. Você precisa ter um bom ânimo para poder vencer esse momento tão difícil. Não você entra dentro de um campo depressivo, onde você fica mais restrito ao conviver social, esse afastamento das pessoas, estão mais virtual, mais digital, e as pessoas vão perdendo a sensibilidade como ser humano, e isso é terrível. Então, voltando para esse texto, nós vemos que para Deus não há crise, não existe crise para Deus, não existe crise para Jesus. Ou seja, em outras palavras, lá no céu não está acontecendo nada disso do que está acontecendo na terra. A crise é só aqui na terra. Deus não está com crise. Lá no céu não está com crise. Lá no céu não está com coronavírus. Lá no céu não tem nada de vírus, não tem nada de doença, não tem nada de morte. Não existe isso no céu. Lá no governo de Jesus Cristo, lá no céu, na eternidade, não está existindo nada disso. A situação aqui é só na terra. E não tem nem como o céu ser contaminado por nada dessa terra. Se você subir mais um pouco desta terra e aos planetas, né, a parte de cima, com certeza lá também não está passando conflito nenhum. O conflito é aqui na terra, nesse planeta chamado Terra, onde nós estamos pisando os pés. Alguns comentaristas falam que existe 3 céus. Esse primeiro céu, que é esse céu azulado, o segundo céu, que é o céu intermediário, e o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então, dentro desse céu azulado, até desse céu azulado que a gente está vendo, não está contaminado. Você chegar lá no céu intermediário, também não está contaminado. A contaminação é aqui, onde nós estamos pisando na terra. Por isso que no livro de Apocalipse fala que ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra, porque a situação é complicada. Então, por isso que eu quero entrar dentro dessa reflexão no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 6. Mas eu estou trazendo aqui primeiro uma introdução sobre a reflexão de hoje, número 138. Eu agora estou fazendo assim porque
para poder abrir um entendimento da situação. Então, você já entendeu aí a situação relacionada ao que eu quero falar, que no céu não tem crise, com Deus não há crise, porque olha a situação aqui do texto que você está vendo, que o povo passaram uma noite, ou seja, Simão com seus auxiliares passaram uma noite pescando e não pegou nada, mas somente Jesus chegar no cenário, tudo mudou. Quer dizer, para o homem estava em crise, para Simão e os seus companheiros estavam em crise. Agora, para Jesus não tinha nada de crise. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus, ele veio da eternidade, veio lá do céu, onde não tem crise, aonde Satanás quis formar uma crise no céu, mas foi abolido, e o céu é 100%, é incontaminado. Então Jesus veio de lá, renunciou tudo, veio para a terra para conhecer todo o sistema terreno relacionado ao homem, para quando o homem querer reclamar de alguma coisa, ele chegar e dizer, não, é assim que funciona. Então Jesus chegou ali e resolveu a situação tanto da multidão, que já ali apertava ali na beira da praia, pediu o barco de Pedro, que é Simão, emprestado, para que ele saísse dali, afastasse um pouco da praia e começasse a ensinar o povo, relacionada às questões celestiais, relacionada à questão da salvação, relacionada ao céu. Eu tenho certeza que ensinando aquele povo que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira, mas nem por isso nós estamos abandonados, mas nem por isso nós somos fracassados, mas nem por isso nós somos um Zé Mané da vida. Não, Deus nos criou com um propósito, né? O homem, pela sua livre escolha, é quem quebrou esse propósito, mas Deus enviou a Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para resolver essa situação do propósito, para que esse propósito continuasse relacionado à questão do ser humano. Então, muitas vezes as pessoas se sentem abandonadas, se sentem lá para o escanteio, se sentem o Zé Mané da vida, muitos querem até tirar sua própria vida, porque caça o sentido de viver e não encontra. E o nosso sentido de vida está em Cristo Jesus. Então, nessa manhã, você já começa a refletir nesse texto de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, mas o que eu vou estar narrando nessa reflexão 138 é o versículo 6, onde fala que quando eles executaram aquela palavra poderosa de Jesus Cristo, eles pegaram tal quantidade de peixe, arrastaram aquelas redes de uma tal forma tão cheia, que as redes já começaram a rasgar de tanto peixe. Então, passaram a noite toda pescando, e não pegaram nada, e uma simples palavra poderosa de Jesus Cristo fizeram com que eles retornassem o projeto todo e fossem mais a fundo e lançassem as redes. E ali tinha peixe. Por que Pedro, vamos chamar logo Pedro, ou Simão, antes era Simão, depois passou para Pedro, que ele não conseguiu pegar peixe? Por quê? Pedro era mestre em pescaria, era um homem bem usado, conhecia bem o mar, mas não conhecia na profundidade que Jesus conhece. Porque Jesus foi quem fez tudo, foi ele que fez tudo, fez o mar, os peixes. Então Deus, ele é conhecedor de tudo, já sabia onde é que estava ali o peixe, né? Por isso que ele disse, vai lá, vai mais água mais a fundo e lança as redes. E aí nós vemos o texto de que quando eles lançaram as redes, vieram de uma tal forma que as redes começaram a rasgar-se. Então nessa manhã, fique dentro dessa introdução, e aí mais tarde eu vou trazer essa reflexão completa. É só para poder você ir acordando o dia e achar que você está fracassado, achar que tudo já se acabou. Não se acabou, porque no céu não há crise. Então no céu também, o céu também não está fechado. O céu está aberto para aqueles que querem falar com o Senhor. Então fale com Deus, que com certeza Ele vai te responder. Aqui na terra tem algumas coisas que estão em restrição, fechado, mas o céu nunca fechou.
o céu continua aberto. O céu não tem esse negócio de drive-thru, não tem esse tipo de decreto, não. Só aqui na terra, por causa da rebeldia do homem, por causa da desobediência do homem. Mas lá no céu não está acontecendo nada disso, está tudo 100%. Deus só está olhando do céu para a terra e vendo até onde o homem vai, né? Porque no final das contas ele está tomando nota de tudo isso e no final vai contabilizar tudo isso e vai cobrar de cada indivíduo dentro dessa epidemia, desse um ano de acontecimento. Deus está tomando nota e depois ele vai sair somando tudo e vai sair cobrando, né, o seu devido preço sobre a questão das obediências do homem. Quem está obedecendo vai receber bênção, quem está desobedecendo vai ter a sua punição, né? Que Deus abençoe. Até a reflexão real. Aqui é só uma introdução.